Hello, students! Olá! Hoje a gente está aqui para mais uma aula virtual. A aula de hoje, na verdade, não é uma apresentação de um conteúdo novo, e sim um apanhado, né? Uma revisão do que a gente viu nas sequências das últimas duas aulas, tá? Então, o tema dela continua sendo Simple Past, como vocês conseguem ver aí na tela do computador. E aí a gente vai ver como a gente vai fazer essa flexão do Simple Past para a negativa, interrogativa e a frase afirmativa, que é o que a gente já viu até agora, ok? Let's go! O Simple Past, tá? Ele é usado para descrever ações que acontecem em um passado definido. Os verbos em inglês podem ser regulares, quando apresentam a mesma terminação, ou irregulares, com terminações diferentes. Isso a gente também já estudou. A gente estudou em duas etapas. A primeira dos verbos regulares, que é aqueles verbinhos que a gente vai colocar D, ED e IED no final. E os verbos irregulares, que foi o da semana passada, que é quando a gente consulta a lista de verbos irregulares, tá? Então, a gente tem esses dois temas para discutir. No passado simples, basta flexionarmos o verbo principal. Olha os exemplos. I visited Recife 2 years ago. Então, o verbo principal aqui é o visit e eu coloquei o ED para fazer a flexão dele no passado. Olha o outro exemplo. Really? I went there last month. O verbo went, ele é um verbo irregular, é o passado do verbo to go, tá? Então, é o passado simples do verbo to go. Então, no primeiro exemplo, a gente teve um verbo regular, que é aquele que a gente acrescenta o ED no final. E agora, nesse segundo exemplo, a gente tem um verbo regular e agora um verbo irregular, que é aquele que modifica a sua forma no passado. Como é o caso do verbo go, que vira went. Para alguns verbos regulares, é necessário seguir algumas regras antes de acrescentarmos o sufixo ED. Por isso, varia de acordo com a terminação verbal. Isso a gente também já viu, estamos repassando para fazer uma lembrança. Vejamos alguns casos especiais. Em verbos terminados em E, acrescenta-se D. Então, se a palavra já termina em E, eu vou colocar D. Olha o exemplo. Like, liked. Em verbos terminados em Y, precedido de consoante, ou seja, que vem uma consoante antes do Y, elimina-se o Y e acrescenta-se IED. Olha o exemplo. Study, studied. Em verbos terminados em consoante, vogal e consoante, cuja a sílaba tônica é a última, dobra-se a última consoante e acrescenta-se o ED. Olha o exemplo. Stop, stopped, com 2 P's. Então, a última consoante foi repetida e depois a gente acrescentou o ED. Todas essas regrinhas a gente já viu nas aulas anteriores, então a gente está só repassando para poder fixar. Lembre-se, o acréscimo do ED aos verbos no passado simples, na forma afirmativa, é utilizado para todas as pessoas e pronomes pessoais. Aqui não há aquela variação do verbo to be, que para tal pessoa é uma coisa e para tal é outra. No Simple Past, o ED ele acrescenta para todos os pronomes pessoais. I, you, he, she, it, we, you e they. Nas formas interrogativa e negativa, usamos o did para formarmos o passado. Então, o auxiliar do Simple Past é did, tá? A gente viu no Simple Present que o auxiliar é o do e o does, e agora no Simple Past o auxiliar vai ser o did. É isso que eu quero enfatizar hoje. Hoje a gente vai fazer as estruturas negativa e interrogativa usando esse auxiliar did. Na formação dos verbos irregulares, não há uma regra geral. Recomenda-se a aprendizagem pelo uso constante dos verbos. Exemplo, o verbo to be vira was ou were. O buy, bought. Come, came. E o cut continua cut. Como eu expliquei para vocês na semana passada, o cut ele é um verbo uniforme, ele não muda. Tem o verbo uniforme, biforme e triforme. Ok? Então, eu coloquei aqui um exemplo, eu passei para vocês semana passada aquela listinha, que é o que vocês devem, sempre que for falar
sobre verbos irregulares no Simple Present, a gente tem que usar aquela lista de verbos. Olha os exemplos que eu tenho aqui. Affirmative form. Olha a forma afirmativa. I bought a lot of things there. Então, bought é o passado do verbo buy. Então, na afirmativa, eu modifico ele. Bought a lot of things there. Forma negativa. Agora já entra o auxiliar, ó. Na afirmativa, não. Mas na negativa e interrogativa, a gente vai usar o auxiliar did. I didn't buy anything there. Então, didn't é a junção do auxiliar did com a partícula not. Então, did not juntou didn't. I didn't buy anything there. Reparem que na afirmativa, deixa eu voltar, eu usei, ó, bought, que é a forma dele no passado. Na negativa, como eu já tenho o auxiliar, ele volta para a forma dele de infinitivo. Didn't buy, ok? Então, essa modificação do verbo só ocorre na afirmação. Interrogative form. Olha o auxiliar de novo, ó. Did you stay at your family's house? Então, toda vez que eu for fazer a forma interrogativa, a frase vai iniciar com o did, que é o auxiliar, e o verbo na forma dele de infinitivo. Não vai ser modificado, independente de ser regular ou irregular. Se for regular, ele vai perder o ED que ele ganhou na afirmativa. E se for irregular, ele volta para a forma dele de infinitivo e não para a forma modificada. Short answers, respostas curtas. Yes, I did. No, I didn't. Did you go to Pina Beach? Aí eu posso responder yes, I did. No, I didn't. Ok? Se a resposta for afirmativa ou negativa. Eu tentei colocar esse quadro aqui para vocês poderem observar, na verdade, essa mudança do verbo na afirmativa para negativa e interrogativa, ok? Reparem que os verbos, eles só são modificados nessa primeira coluna, ó. Jumped, ate, cooked, wrote, run, shouted, read e opened. Reparem que todos esses que têm o ED no final são verbos regulares. Os que não têm o ED são verbos irregulares, ok? Eles foram modificados aqui na afirmação. Quando eu vou para a negativa, eu vou usar o didn't ou o did not. Pode ficar a critério, tá? Nessa explicação, a gente vai usar o didn't, que é a junção do did com not. Reparem, ó, jumped, aqui ficou didn't jump. Didn't eat e não ate. Didn't cook e não cooked. Didn't write, ó, o verbo wrote no passado volta a ser write porque eu estou usando o auxiliar. O run, que fica igual. Shouted, shout. Read, read. Opened, open. Reparem que todos eles que foram modificados aqui volta para a forma dele original. Eu uso o auxiliar e a forma volta para o original. Na interrogativa, a mesma coisa. A gente vai iniciar a frase com o auxiliar did e o verbo vai ser na forma de infinitivo. Ele não vai ser modificado. Então, todo esse aprendizado ao entorno dos verbos regulares e irregulares, essa adição do ED ou a mudança do verbo de acordo com a lista de verbos irregulares, ela só ocorre na forma afirmativa. Na forma negativa e interrogativa, a gente usa o auxiliar did e aí a gente não precisa mais dessa mudança, ok?